Bem-vindos agora à segunda parte da trilogia de 5. E eu já queria começar fazendo uma pergunta para você, Diana. O Pensador Profundo, 7 milhões e meio de anos para chegar no número 42. É muito tempo? Cara, se você parar pra pensar que ele só calculou a resposta e não sabe exatamente a pergunta, porque era o planeta Terra que ia calcular a pergunta, até que foi rápido, né? Se você parar, mesmo considerando a computação quântica, né, ele podia levar muito mais tempo, assim. Computação quântica. Pô, cientista é um saco. Pensador Profundo, 7 milhões e meio. Vamos lá. Computador quântico ia demorar muito menos. Muito menos? Quanto tempo menos? Umas horas, talvez. Algumas horas? Depende, baseado em quê? É a vantagem mais usual que a computação quântica tem. Duns, antes da gente continuar, a gente tá no papo, a gente é tudo nerd. O que é computação quântica? Tenta fazer uma analogia com bit 0 e 1. Computação tradicional é baseada em binário. Sim. 0 sem energia, 1 com energia. Sim. O que seria um paralelo com computação quântica? O quântico, você pode pegar um binário, que seria o bit quântico ou o qubit, que ele pode ser 0, 1, ou pode ser a superposição entre os dois. Ele pode ser 0 e 1. Ele pode ser 0 e 1 simultaneamente. Isso que quebra as pedras. Eu queria entender, Ju. Você consegue me entender mais, me explicar mais fácil? Não. Não? Não dá. Alguém consegue? Imagina assim, Cara, o quântico pode ser imaginando. qualquer coisa. Na verdade é uma grande quebra de... John, se pode ser qualquer Simplificar coisa. assim, tipo, bem por cima, assim, na computação atual ela é feita, tipo, passo a passo, ela tem uma sequência. A computação quântica, ela não necessariamente segue sequências. Então, se eu quisesse fazer uma busca por endereços, por exemplo, eu buscaria um endereço por vez, a menos que eu distribuísse paralelamente, blá, blá. Na computação quântica, é como se uma busca minha pudesse fazer ao mesmo tempo uma busca de vários endereços, simultaneamente, explicando porcamente, por causa desse 0 e 1 simultâneo. É tipo o bit de Schrödinger. Ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Não, mas assim, eu tô muito grato pra mim ter você aqui, viu, Diana? Porque você tá conseguindo explicar as coisas que esses caras não conseguem. Mas tá, eu não tô explicando. Mas tá melhor. Eles estão falando de jeito certo. Você eu tá tô inventando traduzindo. desculpa. Tá traduzindo. Não, eu tô inventando desculpa. Tá traduzindo. Porque ninguém tá entendendo nada. Nossa audiência aqui, ó, ninguém sabe nada. Aí eu vou falar uma besteira agora. Dá uma olhada na Wikipedia. Grande fonte. Grande fonte. Não, mas é quando você De pega besterol. computação quântica, aí vamos voltar pra física, né? A gente tem aqueles fenômenos quânticos, né? Observado, não observado. Tem a ver com essa Sim. computação? Inclusive, a grande vantagem é chamada de emaranhamento, que é quando você tem 2 qubits ou mais e, de alguma forma, eles interagem e eles se tornam uma coisa só, mesmo que você separe as duas partículas, os 2 qubits, para lados distintos do universo. Se você mexer em um, instantaneamente o outro responde. Ou se comporta igual, né? Altera o estado. Altera o estado. Sim, ele altera o estado de acordo com a medida que você fez no primeiro. E, basicamente, o que a Diana falou é assim, um computador hoje, ele trabalha em sequência, como uma máquina de Turing, né? A diferença entre a calculadora ou o computador mais potente é que ele trabalha muito mais rápido, ele consegue fazer essa sequência muito mais rápida. Já um computador quântico, ele é totalmente paralelo, ele é realmente paralelo. Então, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então é como se ele buscasse a resposta ao mesmo tempo em todas as possibilidades. Já existe computador quântico rodando? Como é que a gente consegue usar isso ao nosso favor hoje em dia? Você pode cadastrar na IBM hoje, e eles têm um computador quântico na nuvem, e ele tem 16 qubits. Não dá para fazer muita coisa, mas, sei lá, é o seu sandbox para entender como funciona e tudo mais. O Google saiu com um anúncio que ele conseguiu 70 ou 90 no mês passado. Então a gente está avançando bastante, mas ainda tem bastante para se explorar, bastante para entender. Como a gente conseguiria se valer de um computador quântico para os nossos processos aqui? Tá bom. Cálculos de probabilidade, cálculos de matriz de análise combinatória. Por exemplo, um problema comum, inclusive, é usado muito em aula de computação, inclusive de paralelismo, etc. Eu esqueci o nome do problema, mas eu sei descrever o problema. Você tem, acho que era o problema do caixeiro viajante. Esse. O caixeiro viajante. Boa. Você precisa, você tem
Você tem que visitar determinado número de cidades sem repetir a cidade. E você tem estradas que ligam essas cidades formando vários caminhos. Qual é o menor caminho que você consegue percorrer, que você consegue fazer andando todas as cidades? Esse é um problema que você depende do passo anterior para calcular o próximo passo. Então, mesmo hoje, com a computação tradicional, com o paralelismo que você pode ter usando computadores na web, ou usando um grid dentro de uma intranet, você não, dependendo do número de nós, dependendo do número de cidades que você tem que passar, não há tempo hábil para calcular, porque o tempo cresce exponencialmente conforme você acrescenta os nós. Já com um computador quântico, você conseguiria fazer isso num tempo ridiculamente menor, justamente pelo fato dele já ser paralelo. Última pergunta. É que eu tinha uma pergunta bizarra pra jogar no ar. Joga. Então, com computação quântica, a gente consegue então ter um motor de... um gerador de improbabilidade infinita? Probabilidade infinita. Sim. O físico disse que sim. Eu acredito no Discorra. físico. Ah, eu acredito no... O Duns, ele é muito sucinto. Beleza. Sim. Computador para gerar probabilidades Vamos infinitas. fazer um... Bora. Toda quinta-feira a gente se reúne no garagem, a gente Fazer faz um hackathon. Hackathon de improbabilidade infinita. Mas, Duns, por favor, Pode começar pelo software, né? Pode começar pelo um software. computador para a gente conseguir criar um gerador de improbabilidades infinitas. É que o computador quântico ele já é probabilístico. Então, se você pegar a menor probabilidade dentro dele, você já acabou de gerar uma improbabilidade. Então, você pode usar esse é resultado físico para aqui? gerar Cadê o gênio? o resultado da É improbabilidade, físico. no caso do livro. Não entendi, mas deve estar correto. Respondeu certo. O livro tem uma sacada sobre a improbabilidade, era algo mais ou menos assim. O computador ele elevava as chances das coisas menos prováveis de acontecer tornar-se mais prováveis. Então, o infinitamente, quase infinitamente improvável de acontecer, ele trazia à tona e faria acontecer. Maravilhoso. Isso me faz lembrar, da teoria do macaco infinito. Conhece a teoria do macaco infinito? Que ele descreve, Não pelo nome. que ele descreve que infinitos macacos batendo infinitas teclas gerariam todas as obras literárias da humanidade. E criar o computador que está fazendo isso já gerou 2 obras de Shakespeare. Eu só queria encerrar com isso, obrigado a todos. Nossa, Você também tem drop the cultura. mic. Tchau. Pessoal, e com essa aqui a gente encerra a segunda parte da trilogia de 5. Se você gostou, deixa seu like. Se quiser saber mais, quiser ser avisado, clica no sininho. E o link tá aqui na descrição para você saber um pouquinho mais e se inscrever no próximo Before Devs. Fica ligado no próximo bloco.